Que o Altíssimo ilumine cada um que vai ouvir essa live. Vou compartilhar aqui imediatamente que a transmissão. Meus amigos, são muitos, né? Muitas pessoas. Eu não estou conseguindo compartilhar no grupo do WhatsApp e também não estou conseguindo compartilhar também no grupo do Face também, nos grupos do Face. Não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo desde ontem que eu não estou conseguindo. Eu adicionei uma pessoa, parece que foi o irmão Cauã, parece. Eu acho que já dá para começar, né? A live. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar mais. Não consigo mais compartilhar. Irmãos e irmãs, queridos colegas amigos, sempre estou aqui, né, fazendo esse trabalho do Altíssimo. E ao Supremo. Quem está comigo, é só sinalizar aqui, eu falo o nome da pessoa que entrar aqui. Sinalizar. Ok. Concluir. Não. Cadê? Ok. Pronto. Tudo ok? Tudo ok. Irmãos e irmãs, eu sempre, quando estou fazendo algo para o Altíssimo, e algo, é costume meu eu dizer do jeito, irmãos, vamos falar de tal coisa. Nossa irmã Cauã está conosco, né? Nossa irmã Cauã. E alguns irmãos que quiser sinalizar, sinaliza aqui que eu falo o nome. Então, eu costumo falar assim, dizer, vamos falar de tal coisa. Como ontem eu tinha falado com os irmãos, vamos falar, né, de justiça. Então, eu não falarei mais o que eu tenho que falar para alguma live, qualquer um que eu fizer agora, né, irmãos? Porque atrapalha um pouco. Nosso irmão Cláudio também está conosco, nosso irmão Cláudio sinalizou, né? Nossa irmã entrou, acho que é a irmã Rivanilda, Rivanilda. Essa irmã Rivanilda também entrou agora. Então, irmãos e irmãs, queridos colegas amigos, eu disse aos irmãos que ia falar sobre a justiça, mas eu posso até falar de justiça, mas não vou me contrariar por o que eu tenho que falar. Eu não posso programar o que eu tenho que falar. Até porque nós não podemos imitar essas pessoas evangélicas que andam aí com esses nomes de blasfema aí. Ailton também, né? O Ailton de Jesus está conosco também, nosso irmão.
Eu posso até falar o que eu te falei antes que eu ia falar sobre justiça, mas fica a critério, né, do que eu posso falar, o que eu não posso. Entendeu, irmãos? Para os irmãos entenderem o que eu vou falar. Olá, meu irmão Arisvan, louvado seja o Yahweh, meu irmão. Louvado seja Yahweh. Louvado seja. Forte abraço para todos que estão aqui. Então, eu sempre, quando faço live, eu não escrevo, como eu falei, não faço esse tipo de coisa, né? O irmão Cauã está falando sobre a notícia que ele assistiu que caiu um raio no Cristo Redentor, né? É, desse jeito. Que pena que não destruiu aí, irmão. Mas eu acho que ali foi só montagem. Eu acho que se fosse um raio do Altíssimo mesmo, eu acho que tinha destruído. Foi só uma montagem, irmão. Eu compartilhei aqui com os irmãos e não compartilhei ao grupo do WhatsApp. Os irmãos podem me ajudar compartilhando para que outras pessoas possam entrar na live. Mas eu estou sempre aqui, vou sempre estar, para falar do Altíssimo Yahweh, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é poderoso e Ele pode salvar algumas pessoas que estão em contramão das coisas que acontecem nesse mundo. Mas as pessoas não querem dar ouvido, né? E sempre eu falo sobre essa maneira das pessoas que não querem, né? Não querem nem saber de algo lá de cima. E por isso que eles vão perder, né? Estão perdendo o melhor, né? Que é o Altíssimo que fez todas as coisas. Mas o tratado de justiça, essa justiça daqui não vale nada, irmãos. A justiça daqui não vale nada. Mas existe uma justiça certa. Essa sim é do Altíssimo que fez todas as coisas e algo. Sim, a justiça está com aquele que serve a Yahweh. Porque Yahweh, irmão, a partir do momento que você faz, né, os mandamentos do Altíssimo, né? Quais são os mandamentos do Altíssimo, irmãos? Queridos colegas amigos. O mandamento do Altíssimo é honrar o próximo como a ti mesmo e honrar e alvo sobre todas as coisas. Esse é, né, substituído por os 10 mandamentos. Então, nosso trabalho é dizer que aquele ímpio tem que sair da justiça desse mundo. É assim. Sair dessa justiça que Satanás inventou para eles. Satanás pegou e colocou aí, né, essa justiça diabólica, sem futuro, que existe em todo país, que existe aqui no mundo. Né? É tão provável que, eu não sei se os ímpios têm justiça, eu não sei se ímpio, na Bíblia mesmo está adulterada, não fala sobre essas coisas. Eu não sei por quê. É um equívoco que eles estão fazendo para o próprio Satanás. Entendeu, irmãos e irmãs? Nessa situação. Então, as pessoas que servem ao Altíssimo está no caminho certo, sim. Está na justiça, está. Justiça que o crente fala que é a justiça divina. Nós não temos esse negócio do divino Espírito Santo da Igreja Católica, não. Observe
que essa justiça divina que os religiosos tanto falam aí, né, é dessa outra justiça que está tudo envolvido com a Igreja Católica e envolvido com o mundo, que é a justiça divina. Mas não existe justiça divina. Existe a justiça do Yahweh, do Supremo. É isso que a gente temos que entender e acreditar. Mas o que é que eu faço para aderir a essa justiça? Tem que acreditar no Altíssimo que fez todas as coisas para que a outra pessoa seja salva em Yahweh Supremo. Mas ele é poderoso, irmãos e irmãs, queridos colegas amigos, e algo é um ser que está acima de tudo, né? Então, ele passou, né, a algo para nós levar a respeito da justiça, a respeito do caminho, a respeito da luz, e ao Supremo. Ele é digno de todo poder, toda honra, toda majestade é de Yahweh. Mas os crentes, né? Está aí, nosso irmão Cláudio, né? Ele está falando aqui a justiça, né? Falando da justiça também aqui. Desse jeito. Nosso irmão Cláudio, deixa eu ver o que o irmão Cláudio escreveu aqui. O irmão Calvão também escreveu algo aqui também, né? A palavra da justiça foi o homem que criou. Dizem assim, irmãos e irmãs, sobre justiça. A justiça, ela é justiça quando ela é feita, né? Interessante, né? O mundo inteiro está todo enganado pelos prazeres e beleza. Nosso irmão Calvão falou. Então, nosso irmão Cláudio também falou, não fala da justiça, fala da verdade. Olha aí, irmãos e irmãs, justiça vem do justo. Então tem algo a ver com o poder do Altíssimo, a justiça. Eu digo, por exemplo, irmãos e irmãs, se nós não estivermos juntos, vai ter justiça? Não vai ter. Se eu falar aqui contra o mundo, eu estou fazendo a justiça. Se eu falar contra o mundo, eu estou fazendo a justiça. Entendeu como é que funciona a justiça? Se eu falar deles sobre a justiça do Altíssimo, eles vão se clarear. E se eu falar sobre a justiça vagabunda que existe aqui no mundo, né? Sobre a justiça, essas leis diabólicas que existem aqui no mundo, sim, o irmão, né, está certo, irmã Cláudia, a respeito dessa situação. Mas se eu falar sobre a justiça do Altíssimo, que fez todas as coisas, sim, também eu estou fazendo algo para o Altíssimo. Porque, irmãos e irmãs, queridos colegas amigos, a justiça vem de lei. E o Altíssimo tem suas leis. Qual foi as leis que eu falei agora? Honrar o próximo como a ti mesmo. Seja ele homossexuais, seja ele os animais, seja ele qual for. Nós temos que honrar. Entendeu? Todos semelhantes. Quando o Altíssimo falou, né, honrar o seu semelhante, logicamente que é seu irmão que não praticamente aderiu ao conhecimento, mas que possa aderir ao conhecimento com um Altíssimo Yahweh. Nessa situação. Agora, essa justiça aqui, que não vale nada mesmo, né?
Não vale nada, nada, nada. As pessoas matam direto. Você acha que se tivesse justiça aqui no mundo, mesmo como lá nos Estados Unidos da América, que a justiça lá é mais forte um pouquinho, porque lá existe até, né, pena de morte. Mesmo tendo essas características, como tem outros países que se pegar também, né, com droga também, pena de morte, né, também. Há alguns países pequenos também que têm essas leis de justiças. Agora eu te procuro e te falo, resolve o problema? Nunca resolveu e nem vai resolver, porque a justiça está com o Altíssimo que fez todas as coisas. Porque o Altíssimo é justo em tudo que ele faz, em tudo, irmãos e irmãs, que ele quer fazer. Qual é o homem aqui que é justo, irmão? Que Yohanan, que as pessoas chamam de João, ele falou que ninguém é justo. Ninguém aqui na terra é justo. Se disser que não cometeu algum pecado, ele fala nas palavras dele lá. Pois é mentiroso. Ele está mentindo. E é verdade mesmo, irmão. Nós nenhum somos justos perante ao Altíssimo e a pura justiça que existe na face do mundo. Como meu pai não é juiz para fazer a justiça. Meu pai é bom nessa justiça. Pertence aos homens. É isso aí. O irmão, qual é a palavra correta de louvar a, a olha, se você honra o Altíssimo Yahweh, se você honra o Altíssimo Yahweh, você está junto, né, com as leis dele. Quais são as leis que o Altíssimo pede para não fazer? Das duas leis que eu falei agora, honrar sobre o Altíssimo sobre todas as coisas. Mas são vários fatos que a gente não deve fazer no nosso dia a dia. Se nós pegar e não honrar o próximo, que estamos vendo, como Saulo falou, nós vamos honrar aquele que nós não vemos, irmãos e irmãs, que é o Altíssimo, jamais a gente vai honrar. Então, Saulo, ele tinha essas palavras. Nossa irmã Luciana, nossa irmã, né, já, né, esse nome aqui, Josiane, Josiane, irmã Lúcia, né, nossa Lúcia, nossa irmã. Então, irmãos e irmãs, que esse colega amigo, a gente vê que não só é 2 mandamentos, mas são vários mandamentos. Se você for olhar e ver como que só honrar ao Altíssimo, nós vamos chegar lá em cima, temos que fazer mais do que isso. Como honrar o próximo e como honrar o Altíssimo. Você tem que fazer mais do que isso. Por isso que o João sempre falou, né? Qual é o irmão que vai honrar seu inimigo, que matou seu filho, ou que matou seu pai, essas coisas? Será se nós temos que honrar no ponto nosso semelhante, né? No ponto de ele fazer besteira, e você tem que aceitar essas transgressões que ele cometeu? Irmãos e irmãs, queridos colegas, como já tem outro versículo que diz que ainda, olha só, preste bem atenção, que ainda que o ser humano, né, o ser humano, nós,
ainda que ele me mate, eu ainda honrarei ele. Porque se faz assim, naquela situação que Augusto falou, se ele der um feto, entendeu, na tua face, tu tem que virar outra. E Augusto falou, não, ele não falou que tem que virar outra, irmãos e irmãs. Na palavra lá está dizendo que ele tem que virar a face. Mas ele falou no ensino. Ele falou no ensino que a gente temos que não revidar. Ou seja, não brigar, mas perdoar ele sobre todas as coisas que ele faz e que ele fez. Ah, quer dizer que eu posso perdoar o meu semelhante. Posso sim, posso perdoar. E não posso desejar a morte a ele porque eu estou cometendo um crime, porque o próprio Yahushua falou que nós não desejamos que amaldiçoado é aquele que deseja a morte ao seu próximo. Então, você já é amaldiçoado. Está vendo como é que é as coisas? Então, você tem que entender essas características que o ímpio tem, que você não pode agir, né, na justiça do mundo, que o mundo está. Porque se você for agir na justiça que o mundo está, você vai ser confrontado e, ao mesmo tempo, fazer algo demais para aquela outra pessoa, seu semelhante. E onde é que Yahweh está aí? Yahweh está aí, no caso da justiça lá de cima. Porque você tem uma doutrina totalmente diferente da dele. A dele é a justiça do mundo. Você é a justiça do Altíssimo, que fez todas as coisas. Entenda nessa situação no qual eu estou falando. Se o Altíssimo não tivesse justiça, não resistia, irmão. Jamais não resistia. Jamais. Porque em si mesmo tem uma justiça. Mesmo ele me fazendo, me fez, você tem a sua justiça. Você sabe qual é a sua justiça? É só você analisar e pensar qual o grau da sua justiça. A sua justiça é não fazer as coisas erradas. E a justiça do Altíssimo é receber o que você fez de melhor. Entendeu? Que isso se chama-se julgamento. Ou você vai para o lado do mal, ou você vai para o lado do bem. E isso se torna-se um juízo perante ao Altíssimo que fez todas as coisas. Então, olhando para o lado religiosos que pegam essa justiça diabólica, vejamos só, o casamento, eles precisam do casamento do homem. Nosso casamento, que algo faz com a mulher, não é do homem, é do Altíssimo. E se o Altíssimo te deu uma esposa no tempo da ignorância, tudo bem. Você está com ela, você tem que fazer de tudo para ficar com ela. Agora, se não tem outro jeito, se ela quer separar, como houve comigo essa separação, né, algo que aconteceu comigo, sim, não tem problema. Você não vai você não vai errar por o que você teve, né, de fazer. Ou seja, o Altíssimo não vai te punir por conta das tuas decisões que tu tem. O Altíssimo não vai te punir. E não vai ser pecado. Porque o Altíssimo, ele trabalha na linha certinha. Se alguém errar, temos que pedir perdão ao Altíssimo. E ele nos perdoa.
a todo momento da nossa vida. Então, irmãos e irmãs, queridos colegas amigos, essa situação de pessoas que andam na contramão ali sempre existiu no mundo e sempre existe agora. São elas os quais eu falei sobre a respeito da terceira parte, que está aqui na Terra, fazendo as mesmas coisas, né, que foi contra o Altíssimo lá, e está fazendo a mesma coisa aqui também. E por inocentemente, não sabe o que aconteceu, o que houve lá em cima. Então, elas estão inocentemente enganadas por Satanás. Mas existe a justiça de Satanás? Existe. Existe sim a justiça de Satanás. Quais são a justiça de Satanás? Mas é muito simples, irmãos. O que Satanás quer é matar, roubar e destruir. E quer que você faça essa desonra. A justiça dele é que ele quer que você não vá para o céu, além da morada infinita com o Altíssimo. Essa é a desonra dele, é a justiça dele, que ele estabelece aqui na terra. Ele tem inveja das outras pessoas que aceitaram o Altíssimo e algo que vai para o céu, aí ele fica mandando os demônios atormentar, né, a vida das pessoas que servem a Yahweh. Entendeu? Ele tem essas características, né, de fazer esse tipo de coisa. E ele coloca medo nas pessoas também. Ele tem essas características de fazer, né, a justiça dele é desonrar o Altíssimo. É não ser a favor do Altíssimo, mas ser contra o Altíssimo. Ou seja, ele quer ser mais do que o Altíssimo. O que é que esses religiosos tanto fazem aí? Eles querem ser mais do que o Altíssimo. É a mesma coisa de Lucifer. Estão aí, né? Desse jeitinho aí. Nosso irmão Luciano está aqui comigo também, sinalizou. Irmãos e irmãs que eles os irmãos que não estão entrando agora, estão finalizando, eu sei, depois eles vão assistir, eles também não têm tempo para assistir agora, e é isso também, irmãos e irmãs, que acontece aqui na live. Então, meu querido colega amigo, você que vai ouvir essa live, eu tenho para te dizer que se você, né, não for de algo, aceite o Altíssimo para a justiça, né, entrar dentro de você, então você não fazer coisas erradas, né? E aí você vai servir o Altíssimo e algo que ele é dono da justiça verdadeira, o qual, né, o mundo não tem, mas que tem uma justiça falsa, né, que não serve. Só existe uma justiça aqui que serve, irmão, é a justiça do Altíssimo, que fez todas as coisas. O grande e poderoso que está comigo, está contigo, está em todo canto do mundo, ele é digno de te salvar, se tu se arrepender dos vossos maus caminhos. Então, o Altíssimo e algo, ele quer, né, que as pessoas voltem para o lugar onde perdeu. Né? É isso aí. Eu acho que eu mexi em algum canto aqui no... Acho que foi na sala, eu acho que parece que só está entrando 2 pessoas. Acho que sim, né? Nossa irmã já... Que alguns irmãos escreveu aqui, né? A irmã está perguntando se eu assisto os vídeos do nosso irmão Juarez. Olha aí, irmãos, eu assisto sim os alguns. Porque tem uns que não dá nem para assistir.
Tanta baboseira que nosso irmão Juarez fala que, olha, o vídeo do nosso irmão Juarez é uma benção para as pessoas que estão aceitando agora. Sim, é uma benção, sim. O nosso irmão Juarez, ele falou coisas, né? Ele deu uma profetada aí e que não aconteceu. E as pessoas ficaram assim meio revoltadas com ele, entendeu? Por conta dessas coisas que ele falou. E eu não tenho nada contra o nosso irmão. Eu acho uma pessoa muito boa, mas ele podendo ficar mais caladinho um pouco. Né? Ele fala que o Altíssimo deu a ele isso, aquilo, mas, irmãos e irmãs, o Altíssimo dá, sim, mas a gente não deve ser assim como ele, querendo ser o iniciante da obra, tal. Não, meu irmão, não existe isso não. Que o Altíssimo entregou para mim os ensinos. Os ensinos não estão aqui, os ensinos estão lá no céu. Ninguém aqui é digno de ensinar. Irmãos, todos os ensinos entram em contradições. Nosso irmão Gilmar também. Então, eu digo o seguinte, os primeiros vídeos do nosso irmão Juarez, realmente, foram uns vídeos que chamou muita atenção, não só de minha pessoa, mas de alguns irmãos que estão aqui, outros. Um vídeo muito bom, sem contar aquele dos cavaleiros, é que ele falou e profetizou, que eu não concordei com ele, que ele chega até a dizer que é o cavalo branco. Irmãos, se vocês quiserem ver o vídeo, é só ir lá e ver. E dizer que foi o primeiro iniciante no nome do Altíssimo, também umas coisas que eu não concordo. Mas eu não tenho nada contra ele, não. Ele está fazendo um trabalho do Altíssimo lá, que fique para lá, eu fico para cá. Entendeu? Não tenho nada contra nosso irmão. Pessoa muito boa, mas tem umas fainhas que eu acho que é todos, irmãos. Todos temos falha aqui. Então, não vou julgar nosso irmão Juarez. Ele é uma bênção, né, também, né? Louvado seja Yahweh. É desse jeito, irmão. Vai ter tantos irmãos aqui falando do nome de Yahweh. Vocês podem ser um instrumento, né? Vocês podem falar assim, vocês podem ser um escolhido. Depende de vocês. Depende se as pessoas entendeu? Pedir ao Altíssimo. Mas tem irmãos que se apegam com o homem, irmãos. Não se apegam comigo, não se apegam com o nosso irmão Juarez, se apegam com ninguém, não, que isso é idolatria. A mesma coisa das pessoas que se apegam em pastor, né? Aí fica só ali. Não, irmão, não é assim, não. Não é assim. Então, eu vejo algumas coisas errôneas, né? Na vida, né? De algumas pessoas. Então, eu sempre estou aqui, né? Falando do Altíssimo Yahweh. Ele é bom, poderoso, né? Então, assim. Tem nosso irmão também, não sei se vocês conhecem o nome dele, é o irmão, é o nome do irmão, que eu também gosto muito, pessoa muito boa, mas ele é muito liberal também, né? É muito liberal, eu não gosto também. É o nosso irmão, não é o nosso irmão que eu esqueci, ele tem mais de 30 anos, ele disse, né? E faz, né, um trabalho altíssimo. Eu estou esquecido o nome do irmão, mas depois eu falo sobre ele também. Eu tenho uns vídeos dele, é muito bom. Tem um irmão também, Tisofé também, que serve ao Altíssimo, que foi o primeiro que colocou, né, ele falava Yahweh, né? E tem mais de 7 mil anos, acho que tem, agora está com mais de 10 anos, né, que ele postou os primeiros vídeos. E tem outros irmãos, tem muitos irmãos que falam do Altíssimo Yahweh aqui no Brasil. E fora do Brasil também, né? Tem muitos irmãos. E lá em Israel também tem muitos irmãos que falam do Altíssimo Yahweh também.
Então, esse é o nome verdadeiro do Altíssimo. Os religiosos, os religiosos, crendo ou não crendo, mas esse é o verdadeiro nome do Altíssimo. E fez todas as coisas. Vi, Vitorino também está conosco. Nossa Ana Maria também está conosco, né? Olha aí, irmãos e irmãs. Essa questão de eu falar aqui sobre nossos irmãos que estão falando sobre o autismo e algo, como o nosso irmão Juarez e outros, essa questão está com aqueles que foram escolhidos. Se eles se acham que foram escolhidos, louvado seja o Altíssimo e algo. Eu não acho. Eu tenho certeza 100% que eu fui arrebatado lá em cima e tenho 100% que ele me escolheu para fazer esse trabalho. E eu tenho que fazer. Acreditando sim ou não, né? Estava lá na lista do qual foi, né, escolhido para fazer esse grande trabalho, né, do Altíssimo, que fez todas as coisas. Mas todas as pessoas que aceitaram o Altíssimo Yahweh é selado com o nome, entendeu? É selado. Nossos irmãos são muitos irmãos, são muitos, não são poucos aqui na Terra. É porque as pessoas que não conhecem algo não sabem sobre os tempos passados, que passaram, a respeito desse nome. É porque perdeu a pronúncia, mas existem vários irmãos, né, sobre as outras nações que passou. Nossos irmãos, né, é maior do que o que estão aqui nesse mundo aqui e outras gerações também que passaram, porque a terça parte é muito grande, mas existem também os outros irmãos que estão lá, que não estão na terça parte, entenderam? Os outros irmãos, os mensageiros, são todos seus irmãos. Sim, é complicadíssimo. Fazer o trabalho do Altíssimo é complicado, não é para toda pessoa fazer o trabalho do Altíssimo. Tem que ter garra e vigor para o Altíssimo. Fez todas as coisas, porque todo tipo de coisa ruim, né, vem para nos atingir. Voltando ao trabalho, né, sobre o que a gente estava falando, sobre essas coisas. O nosso irmão, Galvão, falou sobre a beleza, né, da juventude, né, essas coisas assim. Irmãos e irmãs, o que eu pego mais de justiça para algo espiritual e para algo carnal daqui do mundo? A justiça daqui brasileira, a justiça no qual você habita aqui, a justiça dos homens, ela serve em algum ponto, né, de você fazer as coisas do bem. Ou seja, vou explicar uma coisa a você. Se você for ruim, a justiça ela não vai te apoiar. Entendeu? Se você for ruim para sua esposa, se você bate, você vai ser o quê? Preso. Você não vai ser preso? Mas, o lado carnal, né, em alguns pontos, se pensa
que é do autismo. Porque quem é do autismo não precisa disso. Porque ele sabe que não pode fazer coisas erradas. É nesse ponto que as pessoas têm que conhecer e saber sobre essa situação. Veja só que ela entra no lado carnal, aí, sobre a questão dos ímpios, a doutrina dos ímpios. É não fazer essas coisas, porque vai servir a lei da justiça dos homens serve para os ímpios, porque quem é de alma não faz esse tipo de coisa, porque ele já tem as ordens dele, né, das leis que foi ordenada a eles não fazer isso. Mas só que o ímpio, ele vai fazer. E aí ele é acusado, e aí ele vai ser preso e etc. Entendeu? A justiça vai entrar tudo. A mesma coisa é aqui que ele foi punido, né? Ele está sendo processado, está sendo, está vendo que realmente fez. Então ele pagou aquele tempo, né, que ele ficou na cadeia. Eu te procuro e te digo, e resolveu? A justiça, ela resolveu a situação? Porque pagou, né? Ele não foi para a cadeia. Foi para a cadeia lá, né? Ele fez algum crime, foi para a cadeia, e aí passou um tempo lá, e aí ele pagou aquilo. Eu te procuro e te digo, ele pagou? Ele não pagou. Pagou para a lei dos homens, mas para o Altíssimo não pagou, porque ele não serve ao Altíssimo. É nessa questão que eu falo sobre a justiça do Altíssimo, que fez todas as coisas. Porque para os homens foi perdoado, mas para o Altíssimo não foi, porque ele não faz a vontade do Altíssimo. Então, essas coisas diabólicas que acontecem aí, é tudo feito por Satanás mesmo, irmão. Tudo feito. Eu tenho umas passagens no Novo Testamento, nas cartas de Saulo, que ele fala que os irmãos, quando fossem se juntar, né? Nem casar, e também não existia essa palavra casar. Casar vem de casamento, né? É a união. Agora, levando para esse lado, se um homem, Saulo falava assim, se o homem fosse se juntar, se unir, ele tinha que procurar algum irmão experiente do rebanho para dar aquelas palavras de conselho, né? Existia isso, e sempre existiu no mundo do autismo, da lei do autismo aqui na Terra. Porque o autismo também não quer que você se junte com uma pessoa dessa que faz parte da justiça, não, irmão. Não quer. Porque a situação dela é caótica. Por isso que os crentes não querem, praticamente, que eles dizem lá, né, que tem que casar da igreja. Não pode casar sem não ser da igreja, não. Nessa questão aí, mas o casamento, né, o juízo é quem faz, o juízo não é o Altíssimo, o juízo é do mundo aqui. Observe e analise como Satanás fez. Satanás pegou e colocou um juízo aqui na terra. E tem na Bíblia mesmo, está adulterado, que diz que só existe um juízo. E esse juízo é quem? E algo. Não existe esse juízo. Então, Satanás inverteu e tudo como juízo, professor. Que eu sei que também só existe um professor e um doutor. Não existe vários esses tipos de coisa, não. Só existe um, que é o Altíssimo. Ele é quem dá a palavra final de tua vida, de tudo. Ele é quem é o juiz de tudo. Então, Satanás ele inverteu as coisas.
Então, aqui no, como nossos irmãos são longe de um para o outro, e se tivesse a fé com uma irmã, com outra, não pode ter que ser com uma só. Se você tiver praticamente cortejando, né, que o pessoal fala, né? É, ou no mundo dos ímpios fala doido por uma esposa. Você tem afeto por uma irmã. Nessa situação, você tem que pedir o Altíssimo, você tem que pedir a Ele primeiro, e você tem que procurar. O Altíssimo não vai chegar aqui e dizer, ó, essa daqui, bem como fez com Rebeca, né? Lá com o filho de Abraão, não. O Altíssimo não vai fazer aquilo lá, não. O Altíssimo só faz coisas, né? Que praticamente o autismo só faz coisas que você não pode fazer. Que você pode fazer, o autismo deixa com você. Entendeu? Nessa situação. Então, é necessário ser irmão com irmão. Não pode também ser ímpio, não, também não. O autismo também não vai entrar sobre essa questão. Irmãos e irmãs, queridos colegas amigos. Então, a justiça, ela entra já e já também já, a justiça do Altíssimo, porque ela não quer que o sujo fique com limpo. Ele quer que o sujo se limpe primeiro, que o sujo se limpe primeiro para poder estar com limpo. Não é interessante, né? Essa situação, né, irmãos e irmãs? Nosso irmão Vitor, nosso irmão falou aqui, eu estou ansioso para a grande live do Juarez. Que bom, irmão. Muito bom. Que bom. É, sempre é bom aprender mais. Sempre é bom. Nosso irmão Juarez é uma pessoa do autismo também, irmão. Mas eu sei, ele é do autismo e algumas outras pessoas que estão aqui no mundo também é do autismo. Mas, como eu falei, nosso irmão Juarez tem um trabalho dele, eu tenho o meu, e alguns outros irmãos também têm os deles. Então, nessa situação, cada um vai fazendo o que for necessário fazer. Eu acho o seguinte, se as pessoas pudessem se purificar, né, pudessem se purificar e pudessem pedir ao Altíssimo uma direção certa do que tem que fazer, nossos irmãos, seria muito melhor, entendeu? Muito bom. Porque aí você ficaria 100%, né? O Altíssimo podia usar a qualquer momento mesmo alguém, ou nossos irmãos, né? Aí, irmãos e irmãs, a conclusão é o seguinte: o joio, ele não pode unir com o trigo, né? O joio é a pessoa que serve a Satanás, e o trigo é que serve a Yahweh. Entendeu como é que é a situação? Então, a nossa perseverança é estar com o Altíssimo que fez todas as coisas. Eu acho assim, se um irmão que se diz que serve ao Altíssimo mesmo, se fosse mais, irmãos e irmãs, mais simples, mais humilde, o Altíssimo abençoava mais. Irmão. Quanto mais simples, mais o Altíssimo abençoa.
irmãos e irmãs, se vocês quiserem realmente saber. Importante também a gente querer saber também que os nossos irmãos e irmãs, sobre a justiça que ocorre, né, aqui com o autismo, é sobre essa situação, o qual eu te falei, e o qual você precisa entender. Porque se você escolher, né, estar com uma irmã que não serve a Yahweh, né, e escolher uma irmã que não serve a Yahweh, aí você vai quebrar a cara. E vice-versa, a irmã que escolhe um irmão que não serve a Yahweh vai quebrar a cara também nessa situação. Mas se você for casado e antes não conhecia o autismo, como eu te falei, o autismo, né, ele não considera o que você fez na ignorância, o que você fez lá atrás, o que você está fazendo agora, ele não considera o erro que você tomou. Ou seja, você casou com uma pessoa que não era de algo por inocente. Então, o autismo já vai te perdoar nessa questão. O importante é porque a luz ele não se une com as trevas, porque minha ex-esposa, não me quis mais. E aí o autismo, eu pedi o autismo outro. Com 3 anos eu pensei que ela ia voltar. E aí não voltou. E aí eu pedi ao autismo, e o autismo me deu. Então, se a gente pedir algo, irmão, na parte do autismo, o autismo está vendo, irmão. O autismo sabe que a gente precisa, entendeu? Se você for inexperiente na maneira que eu estou dizendo aqui, na maneira que eu estou dizendo que tu tem que fazer esse tipo de coisas, tal, no ensino certo, não o ensino de homem, mas o ensino do autismo. Mas eu não falo aqui sobre ensino, eu falo sobre como que tem que ser, né, irmão? Porque os ensinos estão com autismo. Eu não tenho um ensino. E outra, as contradições da Bíblia a gente temos que dar todo o tempo, porque esses são os ensinos, né, que estão errados, né, e a gente temos que dar. Esses ensinos da Bíblia que a gente pega e lê, que a gente foi ensinado nas doutrinas das igrejas, em escola dominical e etc., né, das igrejas lá, e interessante sobre qual a justiça que eles pregam lá, né, que é a justiça de Deus, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que esse versículo, esse capítulo, qual é citado várias vezes, que só quem conhece mesmo é quem não lê a Bíblia, qual eu falei, são os mais que eles usam lá para enganar a população. Entendeu, irmão? Então, eles têm a justiça invertida, né, do Altíssimo que fez todas as coisas. Eu estava vendo, irmãos e irmãs, que a justiça que eles pregam tudo ao oposto, né, ao contrário do Altíssimo, fazendo como que eles dizem que têm a verdadeira justiça, sendo que mentira, né, que quem tem a verdadeira justiça é algo que nós jamais temos, né, algo. Aí nossa irmã falou aqui de novo, irmão, você fala certo, e isso que devemos tomar na direção para não
misturar o joio com o trigo, porque eles são, né, parecidos, né, mas tem uma diferença grande. É verdade mesmo, verdade isso. Agora eu não entendi o nome da irmã aqui, que é um nome difícil, né? Já Jachuro, como é esse nome, irmão? Mesmo que eu não estou entendendo. A irmã do perfil da irmã. Jachara. É um nome assim, mais ou menos, né? Essa irmã falou. Então, é deste jeito, minha irmã, deste jeitinho. Não ficais ansioso pelas coisas que o homem prega, o qual o irmão falou aqui que estava ansioso para a live de Juarez. Ansioso, irmãos e irmãs, é uma coisa que você tem que estar para o Altíssimo, não para o homem, para as coisas que o homem fala, não. Temos que estar ansioso e se purificar para o Altíssimo. Mas, se o irmão tem ansiedade, é porque quer conhecer algo também que o irmão pode ser usado pelo Altíssimo. É bom também ter ansiedade pelas coisas lá de cima, irmão. Também é bom, não é ruim, não. Enquanto outros estão, têm ansiedade de fazer coisas que não agradam ao Altíssimo, né? Que na Terra os irmãos estão totalmente diferentes, né? Que está no lado bom, né, irmãos? Isso é que é bom. Mas, irmãos e irmãs, queridos colegas amigos, alguns irmãos estão comigo, mas eu não estou vendo aqui, só estou vendo duas pessoas, que é o nosso irmão já, estou, só estou vendo aqui aqui, eu só estou vendo só o nosso irmão Gilmar e o nosso irmão, deixa eu ver como é o nome do outro irmão, nosso irmão Gilmar, nosso irmão Ailton. Só estou vendo eles aqui na janela. Só. Os outros eu não estou vendo e eu estou vendo que eles estão participando, viu? Não sei como, né? Mas eles estão participando. Nossa irmã Cauã também está participando aqui também. Tem vários irmãos que estão participando. Então, isso é bom. Alguns irmãos que sinalizou que vão assistir depois, eles vão entender o que eu estava falando sobre o autismo. Oi, meu cabelo todo assanhado, me desculpe. Porque alguns irmãos usam boné para disfarçar, né? Esparramento. Eu uso bastante boné e aí espalha bastante o cabelo. Desculpa aí, irmãos. Eu sou um homem, irmãos e irmãs, simples, que procura agradar o Altíssimo que fez todas as coisas. E sou um homem também que gosta de andar com minhas coisas certas. Eu não sou um homem que gosta de enrolar pessoas. Não. E eu não quero nem perto de pessoas que fazem esse tipo de coisa perto de mim, porque parece que atrai o mal, parece. Como eu trabalho na parte elétrica e na parte de refrigeração, como os irmãos sabem, eu tenho pegado muitas pessoas que clientes, né, que são pessoas muito boas e outras pessoas que são mais ou menos, né, que a gente não pode contar, né, mas creem nessas coisas diabólicas do Deus de Jesus e essas coisas aí, sempre vem falar comigo.
a respeito sobre por que eu não acredito, porque eu já falo logo na lata. Comigo não tem esse negócio de esconder, entendeu? Eu já digo logo. O crente, ele não fala isso na lata. Na lata que eu falo, irmão, assim, logo de cara. Não falo, não esconde. Então, a gente devemos ser, irmão, mais ou menos assim. Não temos que ser um irmão de duas caras. Ah, o irmão, foi que houve, irmão? Está com a cara meio ruim, por semelhante, parece que não está essas coisas. Já aconteceu isso contigo já? Alguma pessoa já falou isso contigo? Se não falou, louvado seja o Altíssimo e Yahweh por isso, porque coisa ruim é uma pessoa vir reclamar sobre o que está acontecendo contigo, porque você é assim, porque essas coisas assim nunca aconteceu comigo, não. E se acontece, se eu estou um dia ruim, como eles falam aí, né? Ah, hoje eu não estou para mim, não estou mesmo para nada. Eu estou, as coisas não deu certo. Quando eu estou assim, eu estou calado, na minha. Eu fico caladinho. É melhor, hein? Melhor do que procurar coisas que não tem. Irmão, Vitor, está uso para ver mensagem do jornalismo. Nossa irmã falou a mesma coisa que o irmão falou. Nosso irmão Vitor está ansioso para ver a live do nosso irmão Juarez. Altíssimo. Transmissão pelo irmão Juarez. Não devemos confundir as coisas de algo. É assim, como o seu povo, através dos seus servos, a irmã falou tudo aqui, né, irmã? É isso mesmo. Pois é, irmã. Deixa eu ver aqui que hora é. Nossa, não acredito. Já está com uma hora que a gente está falando aqui. Nossa, irmão, a hora voou. Como que foi rápido assim, hein? Nossa, já está com uma hora que eu estou aqui, meu irmão, minha irmã. Nossa. É que o autismo é bom na nossa vida desse jeito, hein, irmão? Que eu pensei que agora que estava com meia hora. Nossa, como o trabalho do autismo é surpreendente. Viu? Como é que pode, hein? Nossa, já está com uma hora, irmão, que nós estamos aqui. Nosso irmão Gilmar. Dá para acreditar. Voou que parece que foi uma coisa assim, voou que eu só tenho que agradecer o Altíssimo por nós estar aqui falando sobre o Altíssimo que fez todas as coisas, porque, nossa, onde tem dois ou três falando do nome do Altíssimo, está aí algo que fez todas as coisas. Não está o Filho não, irmão, está aí algo que fez todas as coisas. O que os irmãos têm que entender é isso, que algo é onisciente, onipresente, o Filho não é. A Igreja Católica botou como Filho onisciente e onipresente. Ele não é. Quem é algo. Aí botaram, onde tiver dois ou três falando do meu nome, estarei lá presente. O filho que escreveu. Não. Onde tiver um ou dois ou três falando o nome de algo, aí ele estará
presente, irmão, é desse jeito. Que bom, irmão. A gente fica tão contente, né? De ouvir as mensagens que nem vê o tempo passar. Nosso irmão Gilmar falou. É verdade, irmão. Eu tô sem entender nada do que o autismo fez aqui no tempo aqui. Parece que eu não sei nem o que falar, irmão. Nós passemos já do tempo. Passemos sim. E voou que eu não dei nem fé. Irmão, eu sou daqui dos Estados Unidos. Eita, irmão. Ah, por isso que eu não consegui ler seu nome do perfil. Mas vejo você. Problema para ler português. O irmão tem problema de ler o português, né? Essas coisas. Irmão, que legal. Ela, ó, tem uma irmã aqui que está, um irmão, né? Que está aqui nos Estados Unidos, ouvindo nossa live, né? Que chique, né? Isso é muito bom. Ó, irmão, fala aí dessa nação aí que algo, né? Está conosco, irmão. Entendeu? Falam aí. Eu acho que ela está me entendendo, que ela escreveu aqui bem direitinho, né? Ele, né? O nome do irmão é Jacil. Jacil, parece. Nome assim, né? Bem interessante. Né? O tempo está sendo abreviado. Está escrito na Bíblia. Tá assim. E está abreviado mesmo. Porque eu não vi, não. Essa hora passou que eu pensei que, nossa, passou rápido demais. Passou mais rápido que ontem, irmãos e irmãs. Passou mais rápido que ontem. Porque ontem eu olhei no relógio, aí ia dar mais ou menos, faltava mais ou menos 5 minutos. Né? Aí quando eu olhei, eu disse, irmãos, parece que a hora voa quando a gente fala de algo. Aí eu olhei agora, eu digo, vou ver quanto tempo falta. Para mim, que passava mais de meia hora que eu estava aqui. Não, menos de meia hora que eu estava pensando. Aí, quando eu fui olhar, já tinha estourado já o tempo, já estava. Nossa, 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 que bom. Que o Altíssimo nos abençoe, irmão, a cada dia. Porque isso é Ele mostrando que está conosco. Entendeu? Porque só existe um tempo. É esse que está com Ele. Não existe tempo do relógio aqui, não. Isso foi tudo a Roma que fez. Mas o Altíssimo está mostrando. Entendeu? A nós. Então, eu falei ontem uma coisa muito importante no final da live que eu fiz ontem. Eu falei uma coisa muito importante. Pega aquilo lá, irmãos, para vocês. Pegue e guarde, porque ninguém sabia sobre aquilo lá que eu falei ontem já no final da live. Pegue, pegue mesmo. Pegue para você e nunca esqueça do que eu falei ontem para você. Vocês são especiais com o Altíssimo e algo. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E sempre vamos fazer para o Altíssimo. Um forte abraço, irmãos e irmãs. Já quero concluir já. Já passei já 10 minutos já. Tá vendo como é que é? Já passei já 10 minutos já. Então, desculpa aí por ter passado esses 10 minutos. Mas é assim mesmo. Eu só tenho que agradecer, né, primeiramente ao Altíssimo e os nossos irmãos que sempre estão aqui comigo aqui, né? Nosso irmão falou aqui, irmão, eu tenho
Que bom, irmão, que bom. Né? Assiste lá, nosso irmão Juarez mesmo. Assiste lá. Vocês que puderem, podem assistir, irmão. Ele faz parte, né, do trabalho do autismo. E outros irmãos que estão aqui também faz parte do trabalho do autismo. Só não digo aos irmãos o seguinte, irmão. Não se apeguem tanto, entendeu? Tanto. Porque, irmão, nós somos falhos, entendeu? Se apegam, se apegue com o autismo, irmão, que aí você nunca vai ter decepção. Tenho 100% de certeza nessa situação. Porque, irmãos e irmãs, nós somos matéria, como eu falei na outra live, entendeu? Nessa situação. Então, os irmãos vão ficar com a live, nosso irmão Juarez, né? No Brasil começa às 11 horas, né? No Brasil. Acho que às 11 horas, eu acho que é da manhã, né? Amanhã, às 11 horas, né? É. E às 11 horas da noite, acho que ele não vai fazer. Nessa situação. Forte abraço, irmãos e irmãs. Forte abraço. O Altíssimo ilumine vocês. Vou concluir, viu? Vou concluir. Tchau, tchau.